Meus irmãos, muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos, que especial, que manhã agradável de Deus sobre nós. Que bom poder compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, que essa palavra possa contribuir muito para o seu crescimento, para a sua edificação e também da sua família. Pastor Neymar, muito obrigado. Ao senhor, pastor André, uma alegria poder servir a Nasci para Deus nessa manhã e comunicar também a você que está nos assistindo pela transmissão esta palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? João capítulo 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11. É um texto que nós conhecemos muito bem, fala sobre a vida de Lázaro. E eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração a partir desse texto. João capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 1. João 11, a partir do verso 1. Você encontrou aí? Vamos lá. Estava enfermo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e também de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava enfermo, foi a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus que Lázaro estava doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Mas quando ouviu que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judeia. Verso 17. Chegando Jesus novamente em Betânia, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estádios, aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus que tinham vindo ver Marta e Maria para consolá-las acerca do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: o teu irmão vai ressuscitar. Marta disse: eu sei, Senhor. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se você pode, diga amém. Eu gostaria de falar uma palavra de Deus ao seu coração esta manhã, a partir do encontro que esta família, que era composta por 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, os encontros que eles foram tendo com Jesus. E como que, ao ponto que eles foram se encontrando com Jesus, na narrativa de todos os evangelhos, como eles foram tendo um encontro pessoal com Cristo, como que a vida deles foi sendo alinhada e reconfigurada a partir disso. Certamente, se eu fosse perguntar a você, se nós fôssemos fazer uma enquete essa manhã, qual família era mais próxima de Jesus? Marta, Maria e Lázaro certamente estaria lá, pelo menos no top 3 das mais respondidas. É muito curioso que apenas 3 vezes, quantas vezes? 3. Os evangelhos registram alguma coisa sobre essa família. A sensação que temos, a impressão que temos é que eles eram muito próximos, muito familiares de Jesus, mas apenas 3 vezes os evangelhos nos falam alguma coisa sobre esta família. Primeira ocasião é Lucas capítulo 10. A Bíblia diz que Jesus está passando por Betânia e Jesus entra na casa de Marta, Maria e Lázaro. Marta vai preparar uma refeição para o Senhor. Maria ficou aos pés, ouvindo, recebendo, sendo alimentada e fortalecida. E a Bíblia diz que naquela ocasião que Marta vem, diz assim: Senhor, eu estou trabalhando sozinha lá, e eu peço ao Senhor para que peça a Maria para que me ajude. E o Senhor diz a ela: Marta, Marta, você anda agitada, distraída, envolvida com tanta coisa, e não está percebendo que uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa parte não vai lhe ser tirada. Isso é Lucas 10. A segunda ocasião que a Bíblia registra alguma coisa de Jesus com esta família é o texto que nós lemos, João capítulo 11. Que fala sobre a enfermidade, a morte e a ressurreição de Lázaro.
E a terceira ocasião é João capítulo 12, é o capítulo seguinte, que é a ocasião em que 6 dias antes da Páscoa, a Bíblia diz que Jesus volta a Betânia e Marta vai servir mais uma vez ao Senhor. Lázaro está sentado conversando com Jesus e a Bíblia diz que Maria vem com um perfume caríssimo e manifesta a sua adoração através daquilo ali, manifesta ao Senhor a sua rendição, o seu louvor, a sua celebração pessoal. Para a gente entender essa logística de Jesus com Marta, Maria e Lázaro, é bom a gente compreender um detalhe geográfico aqui muito importante nessa história. Jesus ele vai nascer em Belém, vai crescer em Nazaré. Belém é região da Judéia ali, próxima a Jerusalém. Já Nazaré é região da Galileia, é um outro extremo de Israel. E quando ele tem 30 anos, ele vai se mudar para Cafarnaum. E ele vai desenvolver o ministério dele morando em Cafarnaum. Embora ele vai dividir esse tempo para todo o território de Israel. Mas a sua residência fixa, no período do seu ministério, é Cafarnaum. De Cafarnaum, da Galileia, para Jerusalém, para a região de Betânia, você tem 2 caminhos. O primeiro é passando por Samaria, eram 7 dias a pé. O segundo era passando pelo caminho do mar, atual Jope, Tel Aviv, era 14 dias a pé. A maioria dos judeus não gostavam de passar por Samaria, por causa de conflitos étnicos, raciais, religiosos. Você tem, por exemplo, o episódio ali da mulher samaritana, João capítulo 4. Para João dizer que Jesus passou por Samaria, ele coloca a seguinte expressão, era-lhe necessário. Ou seja, naquele dia não tinha outra escolha, era-lhe necessário passar por Samaria. Os judeus não tinham contato com os samaritanos, não passavam por Samaria. Preferiam fazer um caminho que era o dobro da viagem, para não passarem por Samaria e fazer então o caminho que passava pelo caminho do mar, pela região de Jope de Tel Aviv. Porque é interessante a gente compreender isso. Todas as vezes que você lê que Jesus está em Jerusalém, ele está a pelo menos 14 dias de viagem de casa, a pé. 14 dias para ir, 14 dias para voltar. Ele não está viajando sozinho, ele está viajando com 12 discípulos. Então você tem toda uma logística a ser organizada com isso. Onde é que essa turma dormia durante esse período? Algumas vezes em Jerusalém. Mas quando Jesus estava em Jerusalém, ele não dedicava o seu tempo só a Jerusalém. Mas eles iam às vilas, aos lugares distantes, carentes, para ali pregar o evangelho, curar os seus enfermos, libertar os seus oprimidos. Betânia ficava aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Então você imagina que 5, 6 da manhã a turma já estava de pé, correndo, indo para os locais para evangelizar, para todo o serviço daquele dia de assistência àquelas pessoas. O dia ia findando, eles iam voltando e às vezes já ia anoitecendo e eles já estavam no caminho. Para alguém que já está um dia inteiro andando a pé, 3 quilômetros de diferença de caminhada faz uma certa diferença. Então quase sempre quando eles estavam retornando para Jerusalém, em vez de Jesus ir até Jerusalém, Jesus entrava em Betânia, porque Jesus sabia que todas as vezes que fosse preciso, haveria sempre uma casa ali de portas abertas. Uma família dizendo, Senhor, a minha casa é a sua casa, o meu lar é o seu lar, a tua presença sempre será muito bem-vinda em nossa casa. Você pode levantar a sua mão essa manhã e fazer essa declaração para o Senhor, dizer, Senhor, a minha casa é a tua casa, o meu lar é um ambiente para o Senhor é sempre muito bem-vindo em minha casa e em minha família. Marta, Maria e Lázaro tinham esse sentimento, tinham esse coração. A primeira ocasião que a Bíblia registra esse encontro pessoal dessa família com Jesus foi Lucas 10. Agora, vamos entender na prática o que foi aquilo ali. Quem é dona de casa aí? Levanta a mão, quem é dona de casa? Imagina que você está em casa e 11 da manhã a campainha toca. Quando você vai abrir, Jesus mais 12 discípulos. Qual é a primeira coisa que uma dona de casa pensa? Tem que preparar uma coisa para essa turma comer, sim ou não? Na hora, Marta foi para a cozinha. Não é que Maria tinha menos compromisso ou menos responsabilidades, não. A questão é, quando Maria percebeu a oportunidade que ela estava tendo de ter Jesus em casa, ela parou e no seu coração ela entendeu o seguinte, nada pode ser mais prioritário do que ter Jesus aqui, nada. E o texto diz que ela vai aos pés, e aos pés ela está ouvindo, recebendo, se alimentando do que o Senhor está compartilhando. Aí Marta vem na sala, em outras palavras o que ela está dizendo é o seguinte, Senhor, peça a Maria para que se coloque no lugar dela, eu estou trabalhando lá sozinha, e ela se vem aqui e se dá o luxo de assistir um culto e me deixa na cozinha, sozinha preparando a refeição. Aí Jesus olha para ela e fala assim, Marta, Marta, você anda agitada, distraída, preocupada, envolvida com tanta coisa.
e não está percebendo que uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta parte não lhe será tirada. Sabe o que me assusta aqui nesse texto? É que normalmente a gente pensa nele logo naquelas pessoas que o dia tem 24 horas e ela trabalha 30, 40. Que ela tem tempo para tudo, menos para Deus, menos para a igreja, menos para a família. Mas a questão aqui é a seguinte: Marta estava trabalhando, sim ou não? Sim. Para quem que ela estava trabalhando? Para Jesus. Aquela refeição era para Jesus. É para alguém que está trabalhando para Ele que Jesus está dizendo: você está agitada, preocupada, distraída, envolvida com tanta coisa, e não está percebendo que uma só coisa é necessária. E Maria escolheu essa boa parte. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se todo o tempo que você dedica para mim é só para trabalhar para mim, mas nunca para estar sós comigo. Se todo o tempo que você dedica para mim é só para o serviço, mas nunca para a comunhão. Se todo o tempo que você dedica para mim é só para a produtividade, mas não para o relacionamento, ainda que você esteja trabalhando para mim, a melhor parte você está perdendo. Porque não tem a ver só com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que eu recebo, tem a ver com aquilo que eu desfruto. No reino de Deus, o serviço é continuação da comunhão, é fruto da experiência e do relacionamento. O que Jesus estava dizendo para Marta era o seguinte: Marta, trabalhe para mim com toda alegria, mas não permita que isso negligencie o seu tempo de comunhão, de relacionamento, de abastecimento pessoal, porque Maria escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada. Quem pode celebrar o Senhor Deus por isso? Marta não esperava aquela resposta. O que foi que ela fez? Voltou para a cozinha, e Maria permaneceu aos pés. Segunda ocasião que a Bíblia fala sobre essa família tendo um encontro com Jesus, João 11. Jesus chega em Betânia e alguém informa lá dentro da casa de Marta: ó, Jesus acabou de chegar aí. Aí o texto diz que as irmãs de Lázaro fizeram o quê? Mandaram dizer a Jesus que Lázaro estava doente. Alguém chegou e falou assim: Jesus, muito bom dia. Seu amigo Lázaro está enfermo lá. Marta e Maria pediram para que nós... E a Bíblia diz que nesse período, quando Jesus retorna e Lázaro está sepultado, a notícia chega de novo: ó, Jesus acabou de chegar na entrada da cidade. Aí o texto diz que agora Marta se levanta e vai falar com ele. Na primeira ocasião, elas mandam alguém falar. Na segunda ocasião, Marta pessoalmente vai. Quais foram os erros ali daquela primeira ocasião? Em primeiro lugar, Marta terceirizou a comunicação com Jesus. Deixa eu falar uma coisa: cuidado para você não terceirizar a sua comunicação com Ele. Ele até entende quando você pede a alguém para falar com Ele sobre as dores que você está sentindo. Ele até entende quando você pede a alguém que fale com Ele sobre as aflições que tem talvez assolado a sua alma. Mas isso não te isenta de pessoalmente ir. Ele não quer só ouvir de alguém o que está acontecendo com você. Ele quer ouvir com as suas palavras, de você. Ele quer que você entenda que há um caminho direto e você não pode ficar apenas refém de terceirização na comunicação com Ele. Você precisa construir um relacionamento pessoal, uma comunicação pessoal. Pedir oração para alguém é muito bom, mas isso não te ausenta de pessoalmente falar com Ele. Há uma comunicação pessoal que deve ser construída entre você e Jesus. Não terceirize a sua comunicação com Ele. Na primeira ocasião elas terceirizaram. Na segunda ocasião o texto diz que quando a notícia chega, ela se levanta e ela vai até o Senhor. E a fala dela é: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que ela está dizendo é: bonito, né, Jesus? Quando o Senhor passava por aqui e precisava de um lugar para vocês dormirem e se alimentarem, o Senhor sabia onde era a casa da gente. Naquele dia, como éramos nós que estávamos precisando, o Senhor não foi. O Senhor olha para ela e fala assim: ó, mas seu irmão vai ressuscitar. E ela diz: vai, o Senhor sabe quando? Na ressurreição do último dia. É a mesma coisa de você olhar para alguém e falar assim: ó, vai dar certo. E a pessoa dizer: certeza, no dia de São Nunca. O que ela está dizendo é: no dia que todo mundo ressuscitar, Lázaro ressuscita junto. Eu sei que um dia ele vai ressuscitar. O que ela estava dizendo era: por que o Senhor não foi lá?
Por que o Senhor não entrou em nossa casa? O Senhor sabia que Lázaro estava enfermo. O Senhor sabia que Lázaro estava doente. O porquê é que o Senhor não foi até a nossa casa naqueles dias? Se o Senhor estivesse lá, se o Senhor estivesse presente, se o Senhor não tivesse saído de Betânia, o que aconteceu não teria acontecido. Lázaro não teria morrido. Hoje eu estaria com meu irmão vivo. O Senhor olha para ela e quando diz, vai ressuscitar, ela diz, eu sei, vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O Senhor resolve a questão olhando para ela, dizendo assim, já que você mexeu em ressurreição, deixa eu me apresentar para você então em uma dimensão que você não conhece ainda. Eu sou a própria ressurreição. Eu sou a própria ressurreição. Eu sou a própria ressurreição e também a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá novamente. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Você mexeu sobre ressurreição, eu sou isso que você está buscando. Tem uma coisa aqui que me chama a atenção. Marta tem duas falas aqui. A primeira está puxando Jesus para o passado. Se o Senhor estivesse aqui. A segunda está puxando Jesus para o futuro. Ressurreição do último dia. Marta, ela está vivendo uma polaridade ou de passado ou de futuro. Ela não está conseguindo concentrar no agora. Jesus está olhando para ela e está dizendo, não, Marta, não tem a ver com o que aconteceu. Não tem a ver com o que vai acontecer. Tem a ver com agora. Eu, hoje, nesse momento, sou a ressurreição. Se a gente não tiver cuidado, a mente da gente fica muito presa ao passado e muito presa ao futuro. Excesso de passado pode produzir na gente depressão. Excesso de futuro pode produzir na gente ansiedade. Jesus está olhando para Marta dizendo, não, Marta, cuidado para você não viver muito no ontem, muito no amanhã. O único tempo que de fato está existindo e acontecendo é agora. E a boa notícia é, eu estou neste momento presente da sua vida, Marta. Deixa eu lhe falar uma coisa, talvez o passado você não consegue mudar, talvez o futuro você ainda não consegue muita coisa prever. A boa notícia é que Jesus está neste momento, nesta manhã, no teu presente, disposto a te ajudar, a você decidir o que precisa ser decidido, fortalecer o que precisa ser fortalecido, priorizar o que precisa ser priorizado, resolver o que precisa ser resolvido no teu momento, no teu presente, no teu agora. Ele está com você, te dizendo, tem a ver com o teu hoje. Fixa no hoje, resolve no hoje, e Ele te ajudará, e o nome dEle será glorificado sobre a história da sua vida. Eu sou no teu momento a ressurreição, Marta. Aí o Senhor faz a ela uma pergunta, onde é que está Maria? Ela fala assim, Senhor, Maria está em casa, Maria está em... Espera aí, Jesus está em Betânia, Maria em casa? Logo Maria que ama a presença dEle? Logo Maria que deixa tudo que está fazendo para estar aos pés dEle, sabendo que Jesus está em Betânia, não vai, ficou em casa. Não se perca em meio às perdas. Não permita que aquilo que foi perdido reconfigure você. Roube de você propósitos, prioridades, razão de existência, alegria de viver. Jesus está em Betânia e Maria está em casa. Lázaro se foi, mas você está aqui, Maria. Não permita que aquilo que foi perdido faça você se perder dentro da trajetória que você tem que percorrer ainda. Vai chamar Maria, Marta. E quando Maria vem, primeira coisa que Maria faz quando vê Jesus, a Bíblia diz que ela vai para os pés de Jesus. E a fala dela é, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria... Espera aí, a mesma coisa que ela está falando, Marta acabou de falar, sim ou não? Qual foi a fala de Marta? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Qual a fala de Maria? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A fala é a mesma, a motivação é diferente. A fala é a mesma, a postura é diferente. A fala é a mesma, o coração é diferente. Marta fala em pé, querendo argumentar. Maria fala aos pés, reconhecendo soberania. Como Marta quis argumentar, Jesus fez o que com ela? Argumentou.
Marta quis teologizar a ressurreição do último dia. O que foi que Jesus fez com ela? Teologizou. Maria só fez uma coisa, chorou. Maria fez o quê? Aí pela única vez na Bíblia, a Bíblia diz, e Jesus chorou. A gente precisa entender que ele argumenta com quem argumenta, mas ele chora com quem chora. Se você está reclamando do tratamento de Jesus com você, talvez está na hora de você repensar como é que tem sido o seu tratamento com ele. Porque a quem o resiste, ele também resiste. Mas a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado não alcançará resistências para com ele. A forma como a gente trata, a forma como a gente se relaciona, determina muita coisa que acontece na vida da gente. O que me chama a atenção é que o final da fala com Marta é: cadê Maria? Está em casa. Ela volta para casa com Lázaro ainda morto. O final da fala com Maria é: aonde é que está Lázaro? Aonde foi que vocês colocaram Lázaro? E Maria volta para casa não com Lázaro morto, mas com Lázaro ressuscitado. Muita coisa que acontece na vida da gente determina como a gente retorna de um encontro com Jesus. A forma como a gente sai de um culto como esse, muitas das vezes, é determinada pela motivação que nos trouxe até aqui. Quando a gente vai com o sentimento não de assistir um culto, mas de fazer um culto, de fazer aquele momento ser o momento mais especial da nossa semana, um momento de lágrimas oferecidas, de coração aberto, de coração disposto, de espírito rendido, de reconhecimento de que Ele é o Senhor, de que Ele tem o melhor, de que Ele é o centro, de que Ele tem o melhor para a nossa vida, e vale a pena se submeter a essa vontade. Quando há esse alinhamento no coração, tudo passa a ser diferente, e quando você sai desse encontro com Ele, resultados extraordinários estão te esperando lá fora, porque a forma como você vai para o encontro com Ele determina o que muda na sua vida depois que você sai desse encontro que você teve também com Ele. O final do resultado das duas são diferentes. Sabe o que me impressiona muito aqui? O primeiro encontro dessas duas com Jesus foi em casa. Em casa, como é que Marta estava? Em pé, agitada, preocupada e distraída. Como é que Maria estava? Aos pés. Lucas 10. O segundo encontro é na sociedade, é na rua, é na vida pública. João 11. Como é que Marta está? Em pé, agitada, preocupada e distraída. Maria está como? Aos pés. A gente precisa entender que o tipo de gente que a gente é na sociedade é só consequência do tipo de gente que primeiro a gente é em casa. O tipo de cristão que eu e você somos aqui dentro da igreja é só continuação do tipo de cristão que eu primeiro e você somos em casa. Se em casa a gente não tem tempo para Deus, se em casa a gente não tem tempo para comunhão, a gente precisa entender que não é entrando por aquela porta que a gente aciona um botão que o culto começa. A proposta de culto na nova aliança ressignificou tudo. A samaritana olhou para Jesus e falou o seguinte: Senhor, tem a ver com Gerizim, com Jerusalém, está uma confusão na minha cabeça, como que se resolve isso? O Senhor falou o seguinte: mudou a estação, agora a hora vem, agora é. Já começou esse tempo, em que não tem a ver só com um lugar, tem a ver com um lugar, mas tem a ver com uma cultura de vida, tem a ver com um estilo de vida. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tem a ver mais do que com o que eu faço em um auditório, tem a ver com a vida que eu vivo quando eu saio desse auditório. A forma como eu falo tem que ser um culto, a forma como eu me relaciono tem que ser um culto, a forma como eu compro e vendo tem que ser um culto. O estilo de vida que eu tenho tem que glorificar a Deus, porque tem mais a ver do que uma música que eu canto, do que uma oferta que eu entrego, do que uma celebração que eu participo. É um estilo de vida que eu vivo, e se isso não começar como cultura em nossa casa, do lado de fora, vai ser só uma consequência de algo que não foi priorizado lá dentro. Levante uma de suas mãos e diga: Senhor, me ajude, eu preciso ser um cristão melhor dentro da minha casa. Do lado de fora elas estão sendo só a consequência do que primeiro elas estão sendo dentro de casa. O tipo de cristão que eu sou na igreja, na sociedade, é só consequência do tipo de cristão
que primeiro eu sou em casa. Se Jesus tivesse ido até a casa de Lázaro no início de João 11, o milagre seria uma cura, o milagre seria uma... Mas quando ele entra mais para o final de João 11, Lázaro já está morto. O milagre aqui não pode ser mais uma cura. O milagre aqui precisa ser uma ressurreição. Deixa eu falar uma coisa. Talvez tem coisas que aparentemente você tem a sensação de que estão atrasadas na sua vida. Eu gostaria de lhe dar uma boa notícia. Algumas coisas aparentemente atrasam, porque o que Deus vai fazer é muito maior do que aquilo que a princípio a gente imaginava. Talvez você está esperando uma proporção e uma ação de Deus em uma dimensão. Deus está dizendo, eu vou fazer além disso. Eu vou surpreender você. Eu vou fazer você entender que o tempo de confiança, de espera, de fidelidade, de obediência, de submissão, será recompensado com favor, com graça, com bondade, com misericórdia. Você está entendendo isso? Aonde é que está Lázaro? Levaram Jesus até Lázaro. A Bíblia diz que o Senhor ordena que a pedra fosse removida. Quando a pedra é removida, o Senhor libera uma palavra, Lázaro, venha para fora. E a Bíblia diz que na mesma hora, no mesmo instante, Lázaro se recompõe e volta. Uma só palavra dele é o suficiente para reorganizar o que aparentemente está fora do lugar na sua vida. Quando o Senhor diz, Lázaro, venha para fora, a Bíblia diz que Marta se intromete de novo e fala assim, Senhor, já cheira mal, são 4 dias. Jesus não responde para Marta. Deixa eu falar uma coisa, tem respostas que você não precisa dar. Tem coisas que aparentemente você tem que ignorar. Tem respostas que não vão resolver se forem dadas ou não. O Senhor não responde, o Senhor não gasta tempo ali. O Senhor continua a fazer o que Ele tem que fazer. Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. João 11 termina com essa família restaurada, com uma reafirmação de Maria vivendo uma vida aos pés do Senhor, com lágrimas sendo oferecidas e lágrimas sendo recebidas na relação entre ela e o Senhor, com comunhão sendo fortalecida. João 11 termina, inicia João 12. Aí João 12 começa dizendo que 6 dias antes da Páscoa, Jesus volta a Betânia. O texto diz que Lázaro está assentado. Lázaro está assentado. Marta servia. Marta fazia o quê? Marta fazia o quê? Maria, como é que você acha que ela estava? Aos pés. Ela começa aos pés em Lucas 10. Ela continua aos pés em João 11. Ela volta para os pés em João 12. É o lugar mais alto que a gente pode estar. Ela está prostrada aos pés e com um diferencial. Na primeira vez ela ouviu, na segunda vez ela chorou, na terceira vez ela traz um perfume, uma adoração. E ela quebra aquilo ali e ela oferece aquilo ali. E ela pega os seus cabelos, o texto diz que ela enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos. Não confunda esse episódio com o episódio da mulher pecadora. A atitude é parecida, o contexto é diferente, as cidades são diferentes. Aquela ocasião é o início do ministério de Jesus, aqui é o final do ministério de Jesus. Não é a mesma mulher. Maria pega essa adoração e ela oferece de forma pura, sincera e verdadeira. Ela está dizendo uma coisa para Jesus. Ela está falando o seguinte: Senhor, na primeira vez eu ouvi, na segunda vez eu chorei. Só que eu não quero que o meu relacionamento contigo se transforme em um museu. Eu não quero que o meu relacionamento contigo se transforme em algo que eu já vivi, que eu já experimentei, que eu já desfrutei, mas que eu não conheço mais, que eu não vivo mais, que eu não vivencio e não mergulho mais em Ti. O que ela está dizendo é: Senhor, eu quero fazer coisas novas, eu quero viver experiências novas, eu quero viver novidade de vida sobre a minha vida. Deixa eu lhe falar uma coisa, a gente precisa entender a dinâmica disso. Deus nunca se comparou a um mar, Deus sempre se comparou a um rio. Quando você vai em uma praia e pisa sobre a areia daquela praia, você toca sobre as águas daquele
daquele mar. Se você voltar no outro dia, provavelmente você consegue tocar até numa porção de água muito parecida, porque a água do mar, ela enche de deságua, ela enche de deságua, ela enche de deságua. Se você for em um rio, pisar em uma pedra e voltar no outro dia, você pode pisar até na mesma pedra, mas você nunca vai pisar no mesmo rio, porque o rio tem uma fonte, tem uma correnteza, ela tem sequência. As águas de um rio nunca são as mesmas águas. Deus sempre se compara a um rio. O que Jesus fala: eu vou fazer nascer em você uma fonte, e isso daqui vai fluir em um rio, porque Deus é Deus de coisas novas, Deus é Deus de experiências novas, Deus é Deus de revelação nova, de graça nova, de milagres novos. Você está entendendo isso? Eu estou celebrando uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus vai fazer com que os próximos anos sejam muito maiores do que aquilo que você já viveu, porque Deus é Deus de medidas cada vez maiores. Quem pode louvar a Ele por isso? Você quer ver uma coisa? Eu já volto aqui para fechar o raciocínio de Marta e Maria. Jesus realizou 3 ressurreições em seu ministério. Quantas ressurreições? Eu não estou incluindo a dele, 3. Primeira, ele ressuscita a filha de Jairo. Segundo lugar, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Terceiro lugar, ele ressuscita Lázaro. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, haviam mais de 700 anos que não se tinha notícias de ressurreição em Israel. A última vez foi o moço que foi ressuscitado quando foi lançado sobre os ossos de Eliseu. Ele começa ressuscitando alguém que acabou de morrer, filha de Jairo. Depois ele ressuscita alguém que está um dia morto, sendo levado para ser sepultado, filho da viúva de Naim. Ele interrompe o cortejo. Em terceiro lugar, ele ressuscita alguém que está 4 dias sepultado. Mateus, o que você está dizendo para mim? Ele ressuscita primeiro alguém que está horas morto, 1 dia morto, 4 dias sepultado. Deus é Deus de medidas cada vez maiores. Deus é Deus de medidas crescentes. Estou liberando algo de Deus sobre a sua vida diante dessa palavra. Os seus melhores anos estão começando agora. As maiores experiências que você terá de Deus estão começando a serem descortinadas sobre a sua vida agora. Deus é Deus de medidas cada vez maiores. Há um tempo especial de Deus vindo sobre o Brasil, vindo sobre a nossa nação, vindo sobre Guarulhos, vindo sobre a Nasci para Deus. As maiores medidas de experiência, de graça, de visitação de Deus, de manifestação de Deus sobre nós, ainda está chegando, porque Deus é Deus de medidas cada vez maiores. Maria está dizendo isso, ela está dizendo: Senhor, eu quero avançar. Porque a gente precisa entender que na vida não existe esse negócio de manter. Quem mantém, perde. Na vida, ou você regride ou você progride. Manter deteriora. Ela está dizendo: Senhor, eu não quero estagnar. Eu estou vivendo uma construção de relacionamento. Eu quero fazer algo novo por Ti. Você já derramou água, suco na hora do almoço? Quem já derramou uma jarra de suco aí na mesa do almoço? Levanta a mão aí. Você secou aquilo lá com o quê? Com cabelo, sim ou não? Você secou com o quê? Com pano. Porque pano tem poder de absorção. Já experimentou secar líquido com cabelo? Não funciona. Maria seca a adoração que ela derramou com o quê? Com os seus? Com os seus? Não tem lógica nisso. Mas o que ela está dizendo para Jesus é isso mesmo. O que ela está dizendo é: Jesus, eu quero deixar muito claro para o Senhor que eu não tenho pressa de sair da sua presença. Eu quero deixar muito claro para o Senhor que eu encontrei o lugar da minha vida. O lugar da minha vida é aos teus, é aos teus. Eu estou fechando aqui. Recentemente eu li um livro de um grande CEO de uma companhia norte-americana, um diretor-geral de uma companhia. O título é Ah, se eu soubesse. Ele está escrevendo o próprio Eclesiastes. Ele está no final da vida, fazendo uma leitura de toda a sequência de anos e décadas.
da vida profissional que ele construiu, e ele está dando conselhos que ele queria receber se ele fosse mais novo. E um dos conselhos ali me chamou muito a atenção. Ele falou que ele ficou por 30 dias propositalmente sem abrir a caixa de e-mail dele. Para um diretor-geral de uma grande companhia, isso é um absurdo. Mas ele disse o seguinte: 30 dias depois, quando eu abri, 80% dos problemas que estavam ali eram problemas que ou se resolviam por si só, ou se resolviam sem que necessariamente eu precisasse fazer aquilo ali. Naqueles 30 dias ele conseguiu priorizar, desenvolver coisas, áreas que, se ele tivesse gastado tempo naquilo, ele não teria construído e consolidado aquilo. O que eu estou falando para você? A gente precisa ter um cuidado muito grande para que aquilo que é urgente não nos roube daquilo que é importante. Aquilo que é urgente não pode nos roubar daquilo que é importante. O que é urgente te consome agora. Se você não tiver cuidado, tira o seu tempo daquilo que de fato vai fazer falta se você não priorizar. Saúde é importante, qualidade do casamento é importante, comunicação com os filhos é importante, cuidado da saúde é importante. A forma como você lida com pais, com familiares, a forma como você lida com sonhos, com projetos, com propósitos, são importantes. Só que a vida está cercada de urgências que engolem a gente, absorvem o tempo da gente. E se a gente não tiver cuidado, a gente gasta a vida com isso. E aquilo que é urgente nos rouba do que de fato é importante. Quando Marta vai para a cozinha, ela está se envolvendo com o urgente. Quando Maria vai para os pés, ela está se envolvendo com o importante. Eu estou fechando essa mensagem aqui, mas eu preciso falar uma coisa. A gente precisa voltar a ouvir Jesus dizer de novo: uma só coisa é necessária. Talvez você pare e fale assim: Mateus, você não tem noção da loucura que é a minha vida. Jesus está dizendo para a gente essa manhã: uma só coisa é necessária. Mateus, tem dias que eu deito para dormir e leva 1 hora para o cérebro desligar por causa da quantidade de problemas para resolver. Consiga ouvir Jesus de novo essa manhã e dizer para você: uma só coisa é necessária. Mateus, tem dias que eu sinto falta de 48 horas, porque 24 horas só foi pouco, não consegui solucionar tudo. A gente precisa, nesse mundo de distrações, de problemas acumulados, se trancar dentro desse ambiente de comunhão aos pés e conseguir ele ouvir de novo para a gente: uma só coisa, uma só coisa. Uma só coisa, uma só coisa, uma só coisa, uma só coisa. Se você negligenciar isso daqui, o restante não vai ser suficiente. A gente precisa entender que a gente tem que se envolver de novo com o que é importante. Importante vem de importar. A economia trabalha muito essa linguagem: exportação e importação. Exportação é colocar de dentro para fora. Importação é colocar de fora para dentro. Importante é o que precisa estar dentro. Importante é o que precisa estar perto. Se a gente não tiver cuidado, as urgências colocam o que é para estar perto longe. E coloca o que não tem tanto sentido, que não vai fazer tanta diferença, que não vai ter mudado em nada a nossa vida daqui 1 mês, 2, 5, 10, 15, 20 anos para longe. E talvez a gente chegue a um momento que a gente para e diz: como foi negligenciado o que era importante e como não foi suficiente aquilo que era urgente. Eu estou encerrando essa palavra essa manhã dizendo para você: volta para os pés. Tem 3 dias que o Senhor me despertou o coração para fazer uma coisa. Quem acorda, uma das primeiras coisas que você faz é abrir o WhatsApp. Quem você faz isso, você tem essa prática? A gente está rotinado nisso. Decida que a partir de hoje a primeira pessoa que você vai falar quando você acordar é Jesus. Antes de você responder a qualquer pessoa, fala com Ele.
Porque se a gente não colocar o importante na frente, a gente não vai conseguir resolver tudo. Encontre um lugar aos pés. Cuidado para não desperdiçar a vida só no que é urgente. Porque a gente precisa ouvir Jesus dizendo: uma só coisa é necessária. Maria escolheu. E isso não lhe será, as urgências a gente perde elas. O que distrai a atenção da gente, rouba o tempo da gente. Em 6 meses você não consegue ver o que aquilo resultou e modificou na sua vida. Cada vez que Maria encontra com Jesus, ela está melhor. Cada vez que Marta encontra com Jesus, ela está do mesmo jeito. Mais cri-cri ainda. Que a gente precisa entender que o segredo é estabelecer a importância. Se a gente estiver aos pés, até aquilo que a gente não consegue resolver, Lázaro ressuscitar, por exemplo, deixa com ele. Se você está aos pés, ele resolve. Você entende essa palavra? Eu sei que ela é muito básica para a vida, mas eu gostaria que você saísse desse culto dizendo: a partir de hoje o meu lugar é aos pés dele. O que é urgente não vai me roubar mais do que é importante. Eu vou priorizar o que tem que ser prioridade.